Oi, 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 sempre viva com Totó. Gente, vamos continuar o assunto do transtorno obsessivo compulsivo, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais e como tratar, tal. Então lembra, o transtorno obsessivo compulsivo é o quê? A compulsão ou a obsessão por uma coisa, que a gente fica cismado e quer. Agora deixa eu falar, quem tem a compulsão não necessariamente tem toque. Entenda bem, a pessoa que tem uma compulsão por compras, vai lá, sai, compra, não precisa ter rituais maníacos. Ela tem o toque realmente da compra, mas ele não é visível. Existe também outro transtorno que não é visível, que eu encontrei uma pessoa, falei, nossa, essa pessoa é negativa, aí eu começo a rezar. Tá tudo aqui na cabeça, né? Não deixa de ser. Eu tô lá, mas não é visível. Então a gente também tem que observar. Nossa, eu tenho que pensar 10 vezes em Deus para não acontecer nada. E aí isso também é um transtorno, porque a gente fica com aquilo compulsivo. Então vamos lá. Muitas vezes quem tem compulsão não tem toque, mas quem tem toque tem compulsão. Certo? Então, muitas vezes, quem tem compulsão não tem toque. Quem tem toque tem compulsão, tá? Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Como que acontece esses transtornos? Deixa eu colocar uma situação. Às vezes, você vai assistir um jogo, o homem vai assistir um jogo de futebol com uma blusa. O time ganhou. Semana que vem eu assisto de novo com a mesma blusa para dar sorte. Isto é um transtorno obsessivo? Não, pode ser uma parte da superstição. A camiseta deu sorte. Agora, aquela camiseta vai interferir no jogo? Não. Mas ele gostou que vai dar sorte para dar sorte no jogo dele. Se isso só for de passageiro, ok. É um tipo de superstição. Não é um transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, gente, é quando começa a afetar a nossa vida, porque todos nós temos umas manias leves. Eu verifiquei a porta 2 vezes, ou 3, e fui trabalhar. Será que eu fechei a porta? Mas eu não voltei para verificar de novo. Eu fui trabalhar. Eu estou trabalhando e eu esqueci da porta. Entendeu? Nossa, será que eu tranquei o carro? Acho que eu tranquei. Aí a pessoa até pode voltar uma vez, esquecer, não voltar mais. É um transtorno? Não. O transtorno é como, da onde ela fala, transtorno. É quando começa a afetar a nossa vida, atrapalhar o nosso dia a dia. Mas a gente tem que prestar atenção porque essas pequenas manias podem levar a um transtorno. Tá? Então a gente tem que entender bem, porque você pode falar, nossa, Totó tá falando, eu tenho umas manias, mas não me atrapalho. Normal. Agora, se essas manias tendem a crescer, você já fica atenta, porque a gente precisa entender isso. Agora, como que a gente faz para controlar esses impulsos compulsivos ou obsessivos? Gente, é muito difícil, porque a mente, é muito difícil, mas não é impossível, vamos lá. A mente, ela tá no negativo. Se eu não der um toquinho, se eu não bater palma, se eu não estalar os dedos, não vai dar certo. Aí me dá uma vontade louca de estalar os dedos, o que eu faço? Eu seguro a vontade. Porque só assim eu começo a aprender a lidar com o transtorno obsessivo compulsivo. A gente trabalha com uma terapia comportamental, tá? A terapia cognitiva comportamental, que é trabalhar o comportamento da pessoa. Então, como que a gente faz? Precisa ir a um psiquiatra? Precisa, porque muitas vezes precisa dar uma química para controlar um pouco essa ansiedade. Que remédio geralmente toma? Um antidepressivo. Na mesma dosagem de uma pessoa depressiva? Não. Às vezes essa dosagem do transtorno obsessivo compulsivo é muito maior do que de um depressivo. E uma coisa, gente, muita gente vai falar, eu fui e não adiantou bolufas. Sabe por quê que você pode estar pensando isso? Porque o antidepressivo com a terapia comportamental, a terapia cognitiva comportamental, ela leva, às vezes, 3 meses para você começar a ter um efeito dela. Tamanha a dose
de mania, de química jogada no seu corpo, que você tem que fazer aquilo para não dar errado. Então, o tratamento você pode começar agora, você vai começar a ver resultado daqui a uns 3 meses. Ele é um tratamento longo, demorado, por isso que eu falei difícil, porque a pessoa desiste muito fácil, porque não vê resultado. Só que a gente não consegue ter resultado antes, porque o seu pensamento é maior do que aquilo que a gente está trabalhando. Então a gente tem que entender que é uma luta. É uma luta diária, é uma luta mesmo, porque assim, vou levantar e vou bater, dar 3 murrinhos na parede branca, que tem que ser branca. Se tiver sol. Se não tiver sol, tem que ser parede amarela. Então, eu vou procurar uma parede amarela. Então, a gente cisma com alguma coisa. Aí eu vou lá. Eu falo, não posso ir lá. Eu tenho que segurar minha mão, segurar minha ansiedade para eu não ir. E aquilo gera uma angústia. Por isso que a pessoa desiste, porque gera uma angústia. Porque eu preciso fazer aquilo, para eu me sentir bem, acolhida, segura. Então, eu fico lidando com aquilo. Aí eu seguro a minha mão, não vou. Gente, se eu não vou 5 minutos, é ganho. Daqui 5 minutos eu vou. Amanhã eu consigo controlar 7 minutos. Depois eu consigo controlar um pouquinho mais. Tem gente que põe a mão na maçaneta 15 vezes. Para dar certo. Aí abre a porta para sair para trabalhar. Então, assim, põe uma. É a mesma coisa que 15. Aí, o que a gente começa a trabalhar na terapia cognitiva? A pessoa a entender que o pensamento é dela, não necessariamente vai acontecer uma coisa ruim. Naturalmente, não vai acontecer uma coisa ruim. Então, assim, se eu não der 10 passos ou 3 passos indo para frente e para trás para sair, vai dar azar. Aí ela dá um passo, ela se segura, sai ali, ela vai ter que entender que não vai acontecer nada e volta. E muitas vezes acontece por quê? Porque ela mesmo cria uma visão daquilo e uma situação para aquilo. Ela tropeça. O inconsciente profundo, aquela mania faz ela tropeçar. Falei, já estou tropeçando, você vai ver o que vai acontecer. Então, por isso que são 3 meses, geralmente, para começar a ter uma melhora. Porque é uma luta diária contra aquela mania, aquela compulsão ou aquela obsessão. Então, a terapia, junto com o remédio, que é até mais forte do que para a depressão, por quê? Porque eu tenho que segurar o cérebro para ele entender diferente. Ou seja, você vai aprender a ver a vida diferente, a ver a vida com outro foco, de outra maneira. E isso leva tempo. Porque eu acredito. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar com as crenças, que são limitantes. Isso é uma crença que limita a pessoa. Eu acreditar que se eu não piscar 10 vezes... Eu estou falando vários exemplos, porque são vários exemplos. Cada um tem o seu toque. Cada um tem sua mania. Criou diferentes manias. Entendeu? Umas normais, outras mais esquisitas. Entendeu? É do cérebro da pessoa que ela criou aquilo. Então, se eu não piscar 10 vezes forte, não vai dar certo o que eu vou fazer. Então, eu preciso entender que aquilo é criado na minha mente, eu criei, eu acredito, virou crença. Essa crença precisa ser diluída. Perder o mito daquela crença, perder a veracidade daquela crença. Eu preciso acreditar que se eu não piscar 10 vezes sentindo meu olho bater, não vai dar errado. Se eu não bater, ou não dar murro na parede, ou não pular, ou não ficar parada atrás da porta, ou sei lá, não fazer xixi 10 vezes, ou N coisas, ou não pegar banana e colocar, até colocar no prato para eu comer. Então, esses movimentos repetitivos, essas obsessões, e as compulsões, elas precisam ser entendidas que eu fazendo ou não aquilo, não vai dar problema. A vida vai continuar normal. Normal. A vida normal tem erros e acertos.
Não é porque eu não bati na porta que eu não tropecei. Não é porque eu não coloquei a banana assim ou assado, ou não dei um toquinho na geladeira, ou não pulei 3 azulejos ali, que vai dar errado. Pode dar errado porque já ia dar errado, não porque eu pulei ou não pulei. Então, essa terapia cognitiva, ela vai trabalhar para que a pessoa entenda o que é um distúrbio da mente dela. É um transtorno criado no pensamento dela, que gerou uma associação negativa, que gera um comportamento repetitivo. Então, a gente tem que diluir esse pensamento, diluir essa ideia, fazer a pessoa acreditar de novo em outro padrão mental. Por isso que leva tempo. Não é da noite para o dia, no estalar de dedos, que eu consigo acordar e falar, não sou mais assim. Agora, tem gente que tem uma força de vontade estupidamente maravilhosa, agressiva. Não, a partir de hoje não faço mais isso. E vai na raça ali, acontece? Pode acontecer. Agora, o transtorno, ele é difícil? Sim. Ele vem na nossa vida esporadicamente, mesmo depois de tratado? Sim. Eu preciso ser mais forte que isso? Sim. Porque senão eu volto ao mesmo comportamento. Porque eu tenho uma tendência a voltar ao mesmo comportamento. Porque aquilo me dava segurança. Só que eu tenho que aprender a ter segurança, ou seja, acreditar em novas crenças positivas. Mudar a crença, mudar aquilo que eu acredito. Se eu acordar e não olhar para o céu, vai dar azar. Não, se eu olhar para frente, olhar para a vida, vai dar sorte. Se eu não olhar para o céu, vai dar azar? Não, eu posso olhar como não olhar, que eu vou ter a minha vida. Então, gente, a gente precisa realmente tratar esse transtorno. Porque senão, quem sofre é você. Quem sofre vai aumentar esse sofrimento e não vai ter autocontrole. E quem tem o transtorno tem a sensação que é capaz de mudar. Só que isso vai aumentando. Então, essa mudança de crença é super importante porque eu vou acreditar, eu vou crer numa nova proposta de pensamento, eu vou crer num novo pensamento, numa nova maneira de pensar, e aí eu vou confiar numa nova maneira de pensar. Por isso que muda o significado do nosso pensamento. A gente dá outro significado ao pensamento. Ao invés de eu pensar, se eu não olhar para o céu vai dar azar, eu penso, nossa, tudo é maravilhoso, está tudo certo, tudo é bom. Então, eu vou aprendendo a lidar com aquele impulso que vem de dentro, junto com a ansiedade que fica obsessivo, em uma calmaria, numa autoconfiança, numa determinar. Agora, eu sei que a minha mente está me autodestruindo. Então, o que eu penso? Não, eu preciso mudar a minha mente. Eu consigo. Eu sou forte o suficiente para isso. Eu domino isso, não é isso que me domina. Então, quando a gente começa a entender que a gente domina o nosso pensamento e não é o nosso pensamento que domina a gente começa a ter força interna. Força interna para quebrar um padrão compulsivo. Eu não vou comprar. Tanto é que depois a gente pode falar cada detalhe que é legal, até o de compra, o de sexo, é muito importante, estar falando de aparelhos eletrônicos. Eu não preciso ficar vendo, eu não preciso comprar. Eu tenho roupa suficiente no armário. Eu não preciso. Tem gente que gasta o salário, o dobro do salário, numa compra. Está devendo a alma. No dia seguinte, gasta o dobro do salário numa compra. E aí, é a família inteira devendo, porque todo mundo tentando cobrir aquilo e o negócio toma uma proporção absurda. Absurda. Vocês não têm noção da proporção que toma. É pai, mãe, tio, tudo ajudando a pagar e aquilo vai que nem uma avalanche. Então, gente, é mudar a maneira de pensar. E isso é com a gente, com a nossa terapia, que ele faz uma terapia, né? Mudando esse comportamento. Agora,
Precisa fazer uma consulta de psiquiatria? Precisa. Por quê? Porque o psiquiatra vai ter que vai dar um medicamento que vai ajudar você a controlar essa ansiedade para mudar o pensamento. Então, presta atenção, se permita a ser curada, se permita a entender que isso é um desgaste na sua vida, é um prejuízo, e seja você o seu melhor amigo e queira mudar. Porque tem jeito? Tem, mas a gente precisa querer, é difícil, é um desafio, mas tem condição de mudar. Confia que dá certo e você pode. Combinado? Grande beijo!